Meus amados irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao nosso Deus pela alegria, a oportunidade que Deus nos concede, irmãos, de estarmos mais uma vez nesta casa de oração e nessa oportunidade retomamos as lives desta casa e possamos, na manhã deste dia, estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Quero aqui, irmãos, agradecer a Deus pela vida de alguns companheiros que aqui estão, entre eles os irmãos que estão nos ajudando, irmãos, a promover esta live. Nosso companheiro, o presbítero da igreja, irmão José Luiz, nosso irmão Eduardo, irmã Linária. Também temos aqui a presença do presbítero da igreja, irmão Jonas, que será o orador desta manhã, que vai nos ministrar a primeira lição da Escola Dominical desse primeiro trimestre. Também queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Adalto, irmão Djalma, irmão Jefferson, que está aqui. Ele está com as revistas da Escola Bíblica Dominical. Se os nossos irmãos quiserem, podem vir até aqui a congregação, retirar a sua revista da Escola Dominical. Meus amados irmãos, nós iremos fazer uma oração. Logo após estaremos louvando a Deus com um hino e, em sequência, estaremos ouvindo o estudo da palavra do nosso Deus. Eterno e amado Senhor, em Teu nome, Senhor, queremos Te dar graça, queremos Te louvar, Senhor, pelo fôlego da vida, por dormirmos e acordarmos e nos levantarmos nesta manhã, como disse Davi, porque Tu, Deus, tem cuidado de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, por chegarmos a esta casa. E na manhã deste dia, podemos juntos, Senhor, reunidos, Senhor, com os que estão aqui e com os Teus servos, a igreja que está em sua casa, podemos, Senhor, aprendermos a Tua palavra. Continue, Senhor, com a Tua mão estendida, rogamos a Tua bênção, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Também queremos Te apresentar, Senhor, os Teus servos, Tuas servas, aqueles que estão em suas casas, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, Te peço, ó Pai, coloca as Tuas mãos, rogamos a Tua bondade, a Tua misericórdia, cura, Senhor, para, Senhor, a glória do Teu nome. Amado Deus, tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, aqueles que nos acompanham em seu lar, em sua casa, toda a nossa igreja de Vila Fátima, nossos irmãos de outras congregações, outras denominações, é uma alegria tê-los conosco na manhã deste dia. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino 5 da harpa cristã, é o hino sugerido pela a lição da Escola Dominical. Ó desce fogo santo, espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem Tu selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem Tu selar. Espírito divino
do Pai a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Meus queridos e amados irmãos, nós estaremos dando início, não é, com um domingo de atraso, pois não foi possível nós estudarmos esta lição no domingo passado. Nós estamos no segundo trimestre e, para comemorar os 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, a nossa casa publicadora, CPAD, achou por bem, através da sua direção, através das suas lideranças, da nossa igreja, Assembleia de Deus, estudarmos, então, a lição que vai tratar sobre dons espirituais e dons ministeriais. Por certo que todo crente pentecostal, ele crê que Jesus é o batizador com o Espírito Santo, é Jesus que batiza o crente no Espírito Santo, e uma vez batizado com o Espírito Santo, o crente buscando, o Senhor, então, ele determina sobre a vida da igreja, ele dispensa sobre a igreja os dons espirituais. Não somente os dons espirituais, como também a igreja, através do seu ministério, seguindo a orientação de Deus e da sua palavra, também escolhe entre os santos, entre os salvos, aqueles que vão fazer parte do ministério. Então nós entendemos que há dois dons: os dons espirituais e os dons ministeriais. Dons espirituais dispensados à igreja, os dons ministeriais para aqueles que Deus escolhe para, assim, servir a igreja, servir a casa do nosso Deus, servir a igreja do Senhor, escolhido por Deus e aprovado pelo ministério. Então, em segundo trimestre, comemorando os 110 anos da Assembleia de Deus, vamos falar sobre dons espirituais e dons ministeriais. E esta primeira lição, irmãos, vai falar: e deu dons aos homens. Quem? Deus. É a lição de número 1. Eu quero, desde já convidar o orador desta manhã, ele para a leitura, também a leitura em classe. Eu vou deixar tudo para ele, é o nosso companheiro. Quero convidar aqui irmão Jonas, por favor, irmão Jonas, venha até cá. Aqui está o irmão Jonas, presbítero da nossa igreja, e ele, irmãos, é aquela pessoa que Deus colocou no meu coração para nessa manhã nos trazer não somente a lição de número 1, mas também, irmão, fazer uma apresentação também das 13 lições. Amém? Irmão Jonas, é contigo, tá? Muito bem, quero aqui cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que todos tenhamos um excelente dia, um excelente domingo. E quero aqui agradecer ao nosso pastor a confiança de nos conceder esta oportunidade para estarmos participando deste trabalho. Agradecer a Deus acima de tudo, e estaremos aqui nesta manhã, como já foi dito, lidando com um tema de suma importância nas Escrituras, falando sobre os dons espirituais, propriamente dito, na lição de número 1, que já foi referida, com o tema deu dons aos homens. E deu dom aos homens. É importante que façamos, e na autorização do nosso pastor, a apresentação desta lição deste trimestre, onde trata-se de um tema geral: dons espirituais e ministeriais. Esta lição, ela, no seu bojo total,
contendo as suas 13 lições, a lição de número 1, que vamos lidarmos com ela no dia de hoje, e deu dom aos homens. A segunda lição, propósitos dos dons espirituais, sucessivamente. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre e doutor, o presbítero, bispo ou ancião, o diaconato, a multiforme sabedoria de Deus. Estas 13 lições compõem todo o assunto que será lidado, ou que será trabalhado, melhor dizendo, por todo este trimestre. E é uma satisfação termos como comentarista pastor Elinaldo Renovato, que temos aqui informação, ele sendo autor de diversos livros publicados pela CPAD, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim e professor universitário. Então, espero aqui, com a ajuda de Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós, como sempre dependemos, estarmos aqui trabalhando com os irmãos, refletindo a lição de número 1. E deu dons aos homens. O nosso texto áureo está colocado aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está escrito aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. A nossa verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-lo. Quem o noivo? Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, queremos já aqui fazê-la. Temos dois textos, que é Romanos capítulo 12, versículos 3 ao 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 também, versículo 4 ao 7, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Está aqui o texto que embasa esta lição, e esperamos, cremos em Deus, esperamos que todos que estão
sintonizado nesta live sejam, de algum modo, em nome do Senhor Jesus Cristo, beneficiados, porque a palavra de Deus, ela é sempre para nós de grande e muita valia e muita utilidade. Assim como o corpo físico, ele não pode permanecer de pé se ele não se alimentar, se ele não tiver alimento. Assim também a vida espiritual de cada crente, a vida espiritual das pessoas em Deus, não pode subsistir ou permanecer de pé a estrutura física se esta pessoa não tiver sempre alimentando-se com a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, prosseguindo, a nossa introdução, ela principia dizendo que a Bíblia de Estudo Pentecostal defende dons como manifestações sobrenaturais. Enfim, todos nós que já temos uma base, um conhecimento, uns mais, outros menos, com a palavra de Deus, sabemos que os dons espirituais são capacitações oferecidas, entregues, dadas por Deus à sua igreja, a todos quantos creem, buscam. Para que essa capacitação? A igreja do Senhor, ela tem uma grande missão, e a missão da igreja, ela, para ser exercida, ela precisa de capacitação, assim como, a título de uma ilustração, um exército, ao sair ao empreender uma guerra, ao sair a uma guerra, precisa estar preparado, precisa estar armado, estar com tudo que é necessário para enfrentar aquela guerrilha. Assim, no mundo espiritual, o Senhor, muito mais que todos, ele, sabendo desta necessidade, o Senhor Jesus, ao instituir, ao fundar a sua igreja, instituir a sua igreja, ele tem concedido à igreja capacitações, dons, como que ferramentas para que a igreja exerça o seu papel nesta terra, a sua missão. A missão da igreja, ela, com bastante cuidado aqui para não entrarmos em outros temas do trimestre, mas a missão da igreja, ela é tríplice. Ela é para consigo, ela é para com Deus e ela é para com o mundo. E para exercer, e para trabalhar, e para cumprir esta missão, para exercer essa função, a igreja precisa de capacitações. Esta capacitação, ela se dá através dos dons. Através dos dons que distribuídos pelo Espírito de Deus, que concede a cada um, segundo a sua vontade, naquilo que, como nós já lemos o versículo 7 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons não é para fazer alguém mais que outro, não é para fazer alguém melhor que outro, não é para fazer alguém como que estrela entre os demais, jamais, não. Os dons são para a glória de Deus, para aquilo que é útil na sua obra. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta lição, queridos, ela está composta de 3 tópicos. O primeiro tópico, os dons na Bíblia. O segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o terceiro tópico, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, o nosso primeiro tópico, o comentador nos aborda aqui concernente os dons lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, não só os dons, mas em outras situações, a Bíblia nos mostra, nos ensina com bastante clareza que existia como que uma, digamos, como que uma dosagem, como que um regulamento, como que uma medida. E havia assim como que restrições em várias situações, em várias coisas. Os dons lá no Antigo Testamento não era exercido, não acontecia como nesta dispensação. Assim os dons, assim a atuação do Espírito Santo, como aqueles que já têm um certo conhecimento sabem disto. Nessa dispensação, o Espírito Santo é derramado, ele foi derramado. Lá no Antigo Testamento era diferente. Lá no Antigo Testamento, os crentes chegavam ao culto em uma situação bastante diferente que a nossa, nesse tempo da graça. Lá havia restrições. Alguém levava a sua oferta e quando chegava lá com um animal, ele não podia sacrificar o animal. Ele tinha que entregar aquele animal que ia ser sacrificado lá no templo judaico para o sacerdote. Quando ele chegava ao templo, ele não podia adentrar a primeira cortina do templo, ele não podia adentrar a segunda, e muito menos a terceira. Por quê? Isso, o povo no geral. Havia as pessoas autorizadas, havia as pessoas nomeadas que podiam adentrar todas as cortinas. Hoje é diferente. Hoje nós chegamos ao templo e não tem cortina, não existe restrições. Nós adentramos e a mesma graça, o mesmo poder, o mesmo operar do Espírito de Deus está em todos os lugares dentro do templo. Assim nós cremos, entendemos. Lá no Antigo Testamento, o povo no geral ficava do lado de fora. Só quem podia entrar dentro do lugar santo era só um sacerdote. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote uma vez por ano. Havia restrições. Hoje é diferente. Os dons, da mesma forma, existia também uma certa diferença, uma grande diferença em relação a hoje. O comentador coloca aqui, por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Hoje, toda pessoa que vem a Cristo, todo pecador que vem a Cristo, que vem ao Evangelho, que é alcançado, crê, ouve a palavra de Deus e se converte a Cristo, independente da sua classe social, da sua classe financeira, independente de quem ele seja, de que família seja, basta ele crer. Se ele creu no Senhor, ao vir a Cristo, ele chega aqui, na presença do Senhor, então
os dons estão acessíveis a todos, todos aqueles que creem. Claro que não como nós queremos, mas do jeito que o Senhor quer, segundo a sua vontade. Porque nem todos podem desejar, mas nem todos podem exercer as mesmas atividades ou ter os mesmos dons, porque quem administra essa questão é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Mas todos aqueles que vêm a Cristo, hoje têm a liberdade, têm a oportunidade de receber os dons espirituais. No Novo Testamento, na Nova Aliança, que fala desse período da graça, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Tudo isto e outras obras para a glória de Deus, elas são executadas através dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso terceiro subtópico deste primeiro tópico diz: uma dádiva para a igreja. Então, a igreja, ela é beneficiada, ela é presenteada, ela é preparada por Deus por vários dons. E entre os dons existem os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. É muito importante que eles precisam serem buscados. Então, os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, os dons, eles são necessários, eles são importantíssimos e todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus, segundo a sua vontade. Claro, dotados, capacitados, cada um segundo a vontade do Senhor, com dons. Há pessoas que têm um dom, outro tem dois, outro tem três. São muitos dons. E tudo para a glória de Deus. A síntese desse tópico 1, o comentador colocou aqui: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Este é um dos propósitos, edificar a igreja do Senhor. Eu volto a dizer que a missão da igreja, ela é tríplice. A igreja, ela trabalha em prol de si, do próprio corpo, como corpo, ela trabalha em prol de si, ela trabalha para Deus, ela glorifica, adora a Deus, e ela também tem a responsabilidade de evangelizar o mundo. Mas tudo isto é necessário que haja a atuação dos dons espirituais. Nós temos algumas listas de dons espirituais nas Escrituras. Eu quero aqui bem rápido fazer menção, ou estamos aqui lendo no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no capítulo, versículos 8 ao 10. Aqui trata de uma lista de dons. Capítulo 12, versículo 8 ao 10. Diz assim: porque a um, pelo Espírito,
é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Uma outra lista, no mesmo capítulo, que está no versículo 28, capítulo 12 de 1 Coríntios, e o versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós vamos olharmos ou lermos a outra lista, que está no versículo... A outra lista é versículo 29 e o 30, que está aqui bem em seguida. Ele faz algumas interrogações, e aqui se referindo a uma lista de dons que está aqui. Tem todos os dons de curar? Ele está perguntando. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, estamos aqui, eu li versículo 30, o 29 e o 30, diz assim: Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, as Escrituras mostram com clareza que existe uma variedade de dons espirituais. Não citamos aqui, mas vale dizer que, de um modo geral, existem os dons espirituais, e entre os dons espirituais é o que estamos aqui citando. Quando subdivide, nós vamos entender que existem os dons de serviço, os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Mas, de um modo geral, todos nós sabemos que existem os dons naturais. Os dons naturais são aqueles que faz parte da natureza humana, como coisa que lhe pertence. Deus, ao nos criar, Ele nos dotou de capacidades. Um exemplo, uma coisa bem diferente, mas em uma outra natureza, em uma outra situação, em um outro quadro, quando nós olhamos para uma ave, para um pássaro, nós percebemos que cada um, por sua natureza, exerce um tipo de sabedoria. Eles nem sempre agem das mesmas formas, porque existem neles ali, na sua composição, na sua criação, como criaturas, eles exercem uma sabedoria, algo próprio da sua criação, como foram criados. E os seres humanos, nós vemos, por exemplo, pessoas que até então ainda não se converteram a Cristo, mas são pessoas que são assim munidas de determinados dons naturais. Existem pessoas que têm uma excelente liderança, são excelentes líderes, mas ainda não se converteram a Cristo. Mas o que é isto? Isto é um dom natural, é uma capacitação natural. Existem pessoas que são excelentes músicos, cantores. Quantas pessoas que
têm uma excelente voz, cantam muito bem, outros tocam um instrumento muito bem. São capacitações naturais, são dons naturais. Mas o que estamos aqui focando nesta manhã, trata-se dos dons espirituais. Alguém, quando vem a Cristo, ele pode vir até com uma capacitação, com um dom natural. Mas esse dom natural é natural. Ele servindo a Deus, sendo cristão ou não, ele tem esse dom natural. Mas quando alguém se converte a Cristo, algo sobrenatural acontece com as pessoas. E nós, ao virmos a Cristo, ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós somos beneficiados de muitas maneiras. Nós recebemos muitas coisas da parte de Deus. Então, todos aqueles que têm já essa experiência testemunham isto. Você que não tinha paz, hoje você tem paz. Você não tinha alegria, hoje tem alegria. Você que não tinha perspectiva de vida eterna, hoje você tem. Você não tinha certeza do perdão dos seus pecados, mas em Cristo hoje você tem. Enfim, nós somos beneficiados por muitas e com muitas coisas. Inclusive com a capacitação para exercer para Deus aquilo que é necessário, tanto para conosco, para o corpo de Cristo, quanto para Deus, quanto para o mundo. As pessoas que ainda não se encontraram com Cristo não entendem, não compreendem isto, mas os que vieram a Cristo já passaram a entender, já passaram experimentar o que o Evangelho promove na vida das pessoas. Ele tem feito isto na minha vida, tem feito isto na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. E se tiver alguém aqui nos assistindo que ainda não fez uma decisão por Cristo, é oportuno você fazer por muitos motivos, por muitos. Primeiro, que você tem uma alma e esta precisa ser salva. Jesus está pronto para te salvar. Ele é o único Salvador. E quando você vem a Cristo, você é beneficiado com muitas coisas, inclusive com capacitações espirituais. Existem pessoas que ficam admiradas ver alguém pregar, ver alguém ministrar a palavra de Deus de modo bastante certeiro, de modo assim bastante agradável. Mas esta pessoa ainda está lá fora, está longe. O dia que você se converter a Cristo, se for o caso de alguém que esteja nos ouvindo, isto pode acontecer com você. Você vai se tornar, não por ti, Jesus, o Espírito de Deus, trabalhará na tua vida depois da conversão, de modo que você vai passar a fazer coisas que antes você não fazia. Viu? Para a glória de Deus. Isto é possível. Por quê? O Evangelho, ele promove na vida das pessoas muitos e muitos benefícios. Prosseguindo, nós estamos encerrando e paramos um pouco aqui no final do nosso tópico 1. O tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então aqui fala sobre o primeiro tópico, o primeiro subtópico, dons relacionados ao serviço. O comentador coloca aqui numa altura desse texto, por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, é o servente,
o serviçal ali, o ajudante, está pronto a servir, né? Exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. A igreja, por exemplo, existe na igreja, ou nas igrejas, aqui em vários lugares, o trabalho de ajuda, de colaboração social, a campanha de amor, alguns falam a campanha do quilo, a campanha do amor, enfim. O que é isto? Isto é um trabalho muito abençoado, muito bom, que sempre, em todos os lugares, existe alguém que precisa de uma colaboração. Sempre alguém está precisando, ou na nossa vida, em algum período na nossa vida, nós necessitamos da ajuda de alguém. Um dia eu precisei. Talvez hoje não preciso de um tipo de ajuda, mas estou precisando de um outro tipo de ajuda. Talvez você hoje não precise de uma ajuda financeira, mas de repente você precisa de uma ajuda espiritual. Enfim, sempre existe alguém que precisa de alguma coisa, que necessita de algo. O trabalhar, a ação da igreja, daqueles que são dotados pelos dons espirituais e com amor eles fazem para a glória de Deus em prol de alguém. Se alguém tem alguma coisa, ele de coração ele vai ajudar alguém. Isso é um dom, isso é a pessoa quer ajudar, a pessoa quer colaborar. Isto é maravilhoso, isto vem de Deus. Isto. Glórias ao Senhor. Existem pessoas que eles têm dificuldade de dar uma palavra para alguém na hora da necessidade. De repente, talvez, não sei, ainda não fluiu na pessoa aquele dom. Mas existem outros que fluem com facilidade o exercer no momento necessário, entregar uma palavra para alguém, quando este alguém está precisando, ajudar alguém, encorajar alguém. Às vezes alguém está triste, alguém está desanimado, e é muito bom quando alguém chega e dá uma palavra. Quantas vezes isso acontece entre os crentes, às vezes se percebe quando alguém está meio triste, está desanimado, aí chega alguém com uma palavra, com ânimo, e vamos fazer uma oração, vamos ler um texto bíblico, e as coisas mudam. A pessoa sai dali ou se levanta daquele lugar animado, encorajado, porque alguém foi usado pelo Espírito de Deus, alguém que tem um dom para socorrer alguém que está triste, que está desanimado, e aquela pessoa fica fortalecido e ele muda o seu pensamento, muda a sua visão, e o nome do Senhor é louvado, glorificado, e a pessoa prossegue a sua jornada espiritual. Louvado seja Deus. São dons. O segundo subtópico diz assim: conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais. Então diz aqui, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, 1 Coríntios 12, 1, os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. São muitos necessários os dons espirituais. Quantos momentos que, para tomar uma decisão, para decidir alguma coisa, é necessário a sabedoria,
é necessário alguém com prudência, com sabedoria, dizer, falar, ou nortear o que é preciso fazer. Isto é dom. Isto é dom. Nós louvamos, nós adoramos a Deus, pois ao lermos as Escrituras, nós aprendemos com a Bíblia que a Bíblia nos ensina absolutamente tudo. Tudo e tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. No livro na carta de Tiago, Tiago chega a dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Então, cada um sabe da sua necessidade. Se você percebe, como eu tenho pedido e peço a Deus nas minhas poucas orações, uma das coisas que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para eu viver, sabedoria para eu lidar com o meu próximo, sabedoria para eu lidar com a minha família, sabedoria para temer a Deus, sabe? Sabedoria para viver neste mundo. Nós precisamos de sabedoria. Então, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações, são dons. Nós encontramos nas Escrituras histórias que alguém dotado de dons, em momentos muito difíceis, diante de pessoas com grandes responsabilidades, ouviram da boca de pessoas aquilo que eles precisavam ouvir. Por quê? Atuou ali a operação de um dom sobrenatural. Me vem ao coração, me lembro aqui agora da história de José. Todos conhecem que José, quando foi chamado pelo faraó lá no Egito, ele estava preso. E quando o faraó sonhou aquele sonho, que lhe deixou tanto preocupado, e não havia nenhum dos seus sábios que pudesse dar a interpretação daquele sonho, então se lembraram de José. O copeiro se lembrou de José e, resumindo, o José foi chamado. Quando José chega na presença do rei, que o rei diz a ele o sonho que teve, José começa a dizer, a interpretar aquele sonho. Irmãos, isso só pode ser, e não é uma outra coisa, a não ser uma operação sobrenatural. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Aquele homem precisava de ouvir José. E assim, em outras ocasiões, nós vemos o caso de Daniel, e assim outros, que em momentos difíceis foram extremamente usados por Deus para transmitir uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, onde se desfrutaram, ou se desfrutou, grandes benefícios da parte de Deus. Então está ao nosso dispor. Está ao nosso dispor. Todos nós podemos buscar o que precisamos para melhor servirmos a Deus. Melhor servirmos a Deus. Servirmos a sua obra, servirmos a igreja, adorarmos a Deus, louvarmos ao Senhor e exercermos o nosso papel para com o mundo. Quando nos deparamos com alguém que necessita de uma palavra, com alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, é sempre prazeroso, é sempre bastante agradável e salutar quando alguém nos dá um tempo, quando alguém nos dá a atenção, e nós podemos oferecer
a pessoa de modo assim, muitas vezes rápido, mas com objetivo, uma orientação bíblica, uma palavra bíblica. E eu posso dizer, testemunhar que algumas vezes, por bondade de Deus, algumas pessoas às vezes chegam até referir ou falar alguma coisa, quando às vezes nós nem estamos esperando, alguém fala, comenta alguma coisa de algo que ele ouviu um tempo atrás. Sabe aquela palavra que você me falou? Sabe aquele assunto? E a gente às vezes não está muito lembrado, mas Deus nos usou para transmitir uma palavra a alguém, para falar algo que alguém estava precisando. Isso acontece com todos os crentes, com toda a igreja, com todos aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que se entregaram ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Então ele fala aqui sobre uma série de dons, variedades de línguas, interpretação de línguas, são dons espirituais. Nós vamos correr. O terceiro subtópico. Antes um pouquinho, eu quero ler aqui uma parte ainda do segundo subtópico, que diz assim: a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, o comentador aqui faz menção, salienta a importância e o endereço correto, onde nós temos as informações corretas sobre o uso dos dons. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, meditamos nela, então ela é a bússola, é nela que nós encontramos todas as orientações para tudo que nós necessitamos, inclusive como agirmos com os dons que o Senhor Deus nos concede. Então, nós sabemos que se não houver disciplina, se não houver um ensino equilibrado, sadio, pelas Escrituras, há a possibilidade, como existem comportamentos, acontecimentos, de modo que foge daquilo que as Escrituras nos apresentam. Mas esperamos que todos que estão nos ouvindo sejam, e creio assim, pessoas que valorizam a leitura bíblica, valorizam o ensino bíblico, valorizam as orientações, as doutrinas bíblicas, enfim, de um modo geral. Isto é primordial para todos nós. Terceiro subtópico diz assim: acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu quero ler aqui na epístola aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. E ele mesmo deu para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Vejamos que nesta lista contém aqui 5 dons ministeriais. 5 dons ministeriais.
Existem, da parte de Deus, convocações para os homens, para as pessoas, chamados. Então, Deus chama os pecadores para a salvação. Deus chama os homens para a salvação. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, se conscientizam de que o Senhor, de várias maneiras, os chama para o seguir, os chama para o servir. Isto é maravilhoso. Os chamam para o perdão dos seus pecados, para a salvação, para a vida eterna. Isso é o que o Evangelho faz. Louvado seja o Senhor. E estas pessoas que são chamadas para o Evangelho, para a salvação, dentre elas, Deus, por sua bondade, na sua vontade, no seu querer, Ele chama alguns para a área ministerial. E na área ministerial existem os dons ministeriais. Como diz aqui, Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele quem? O próprio Senhor. É Jesus que faz isto. E Ele mesmo deu. Ele deu à igreja. Deu a quem? Deu à igreja. É Ele quem dá à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses são os dons ministeriais. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, continuando o nosso texto aqui no versículo 12 do capítulo 4 aos Efésios, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é algo assim maravilhoso, algo assim muito bonito, visto que as coisas de Deus são bem organizadas. Deus em si, Ele é o Deus organizado. Ele é o único Deus verdadeiro e Deus é extremamente organizado. Se nós entrarmos nesta linha, ou quisermos andarmos um pouco nesta linha, nós vamos perceber que desde quando nós entendemos ou passamos a entender acerca de Deus, nós vamos vermos Deus sempre um Deus, entre outras coisas, falando de atributos que só a Ele pertencem, nós vamos sempre vermos um Deus extremamente organizado. Em todos os aspectos. Na sua obra, na sua criação. E o Senhor Jesus, ao instituir a igreja, Ele instituiu a igreja e a igreja ficou de modo extremamente assim, com todas as condições, com tudo que ela precisa para ela caminhar como igreja do modo que Deus quer. Deus deixou tudo que nós precisamos. Então, quando ver ou se percebe alguém que quer exercer a sua fé em Deus, mas ela não se molda, essa pessoa não se molda aos regimes ou à regência bíblica, teológica, alguma coisa está errada. Porque Deus deu à igreja dons ministeriais, pessoas capacitadas com estes dons para que a igreja ela
seja cuidada para que ela tenha um andar, para que ela tenha um procedimento cuidadoso, para que ela, como um corpo, que é um corpo, seja bem organizado, seja nutrido, seja cuidado, seja amparado. E o ministério, ele tem esse papel. Tem esse papel. Por exemplo, o pastor. O pastor é aquele que está, todo aquele que tem o dom de apacentar, está com a responsabilidade de alimentar, de cuidar, de amparar, de orientar, enfim, é aquele pai, é aquele cuidador, é aquele administrador, aquele orientador. Isto é um dom maravilhoso. Todos aqueles que recebem de Deus este dom, é uma coisa notável. Não há alguém que tenha o dom de apacentar, o dom de liderar, de cuidar, de amparar, e essa pessoa ser alguém escondido, alguém que ninguém lhe perceba. Não é possível. Viu? Porque quando Deus assim faz com alguém, este alguém, ele aparece em algum tempo, em algum lugar, para a glória de Deus, para que a obra de Deus seja beneficiada através da sua pessoa, daquele dom que o Senhor lhe deu. E assim os demais. E assim os demais. Então, nós louvamos a Deus por sermos salvos na pessoa de Cristo, e como o apóstolo Paulo nos ensina, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e individualmente somos membros uns dos outros, e nós dependemos uns dos outros. Nós somos um corpo, Cristo é a cabeça, e nós precisamos uns dos outros. Então, voltando ao que disse, quando vê alguém querendo exercer a sua fé em Deus, mas que não se encaixa dentro das orientações bíblicas, alguma coisa está faltando. É preciso essa pessoa retomar o rumo certo, procurar um lugar, ter um pastor. Toda ovelha precisa de ter um pastor, viu? Toda ovelha precisa de ter um aprisco, assim como todas as pessoas legalmente precisa de ter um endereço. Todo crente tem que ter um endereço, tem que ter um lugar. E Deus preparou todas as coisas, tudo o que nós precisamos para nós servirmos a Ele, exercermos a nossa fé nele, esperarmos a vinda do Senhor, de modo que sejamos assim vitoriosos em nome do Senhor. E os dons espirituais foram distribuídos, são distribuídos para a igreja através do Espírito do Senhor, para que a igreja seja bem-sucedida em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer por esta oportunidade e fazendo aqui um encerramento rápido. Ainda ficou aqui o terceiro tópico da lição, mas podemos aqui, bem rápido, fazemos aqui menção, o terceiro tópico, quando diz assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, o primeiro tópico, subtópico, diz assim: os dons são importantes. E como são importantes os dons? Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. E tudo vem de Deus. Lá em a carta de Tiago, no seu primeiro versículo, no seu primeiro capítulo, tem um versículo que ele fala assim: que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se você pensa em coisa boa, se você pensar naquilo que é agradável, naquilo que é bom, naquilo que é justo, tudo que é bom que nós pensarmos, nós devemos entender que tudo que é bom exatamente vem de Deus. Vem de Deus. Os dons espirituais são coisa boa, são importantes e eles vêm de Deus. Diversidade de dons. Diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo, não são aqui os 9, a quantidade de dons, mas a diversidade deles. Isso é glorioso, é maravilhoso. Por isso que a igreja, ela é extremamente beneficiada de várias formas. Nós aprendemos, no caso, a igreja, o corpo, ela é uma congregação, ela aprende com o apóstolo, ela aprende com o pastor, ela aprende com o pastor, ela aprende com o doutor, enfim, o crente, depois de um certo tempo, servindo a Deus, depois de alguns anos, ele se torna aquela pessoa que, se for dedicado e esforçado, ele se torna aquela pessoa que sabe entrar, que sabe sair, que sabe falar, que sabe chegar, que sabe perguntar, responder. Por quê? Porque ele sempre está aprendendo boas coisas com pessoas capacitadas, com excelentes dons, e estes todos que vem da parte de Deus. Isto é muito bom. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Ninguém tem um dom espiritual porque ele merece ou porque ele herdou do pai ou do avô de alguém. Não é isto. Os dons são concedidos pelo Espírito de Deus, não para que alguém brilhe entre os demais, mas é para a glória de Deus, é para aquilo que for útil na obra do Senhor. Graças a Deus. Não existe um dom mais importante que outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. A conclusão da nossa lição vem nos trazendo a seguinte expressão, as palavras: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias. Podemos buscar, devemos buscar. Pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Isto é antibíblico. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer por esta oportunidade, agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Ricardo e a cooperação de todos os irmãos nesse trabalho. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quantos podem dizer amém por esta boa palavra, bom ensinamento que nós tivemos na manhã deste dia. Quero agradecer a Deus pela vida do meu companheiro, meu amigo, obreiro da nossa casa, da nossa igreja, nosso presbítero, irmão Jonas. Eu
falava, irmão Jonas, ali para o irmão Jefferson, para o irmão Adalto, estamos acompanhando a ministração do ensino, e eu falava ao irmão Jefferson que uma coisa é pregar, não é, irmãos? Outra coisa é ensinar. E isso aí também está nos dons, não é? Tem uns que Deus concede a graça de ser pregadores, eloquentes, avivalistas, não é? E outros ensinadores da palavra do nosso Deus. E, por certo, irmão Jonas, ele é um ensinador da palavra do nosso Deus. Escola dominical não é para pregador, escola dominical é para ensinadores, não é, irmãos? Para ensinador. Deus tem nos dado nesta casa, nesta igreja, bons obreiros, bons ensinadores. E o irmão Jonas é mais um presente de Deus que Deus tem dado aqui para a nossa igreja. Se os irmãos aí em casa concordam com isso, diga amém. Meus amados, nós chegamos no término da escola dominical e louvamos a Deus pela boa palavra, pelo bom ensino. Também conversava ali com o nosso superintendente, irmão Jefferson, com os irmãos que estavam ali, que quando nós éramos batizados com o Espírito Santo, né, na igreja, a primeira coisa que o pastor nos ensinava, logo após sermos batizados, selados no Espírito Santo, era buscar os dons espirituais. Era natural nós ver na nave da igreja e ouvir nas orações dos nossos irmãos, os irmãos pedindo: Jesus, me deu o dom da profecia, me deu o dom da palavra da ciência, da palavra do conhecimento, Senhor, me deu o dom de cura, da variedade de línguas, dom de interpretações de língua, enfim. Não é? E, irmãos, Deus não mudou, nosso Jesus não mudou, Ele continua batizando o crente no Espírito Santo e Ele continua concedendo as dádivas, os dons espirituais para a sua igreja, para a manutenção da sua igreja. Ele continua escolhendo ainda, dando pastores, obreiros, não é, irmãos, para servir a igreja do Senhor aqui na terra. Meus queridos irmãos, permitindo Deus, se Deus nos der vida até a noite, às 18 horas, nós estaremos aqui adorando ao Senhor na live do culto da família. Nosso companheiro, irmão Nilson, pastor Nilson, estará aqui dirigindo o trabalho e nosso companheiro, pastor Alex, vai estar trazendo uma porção da palavra do nosso Deus. Convida os seus familiares, convida os seus vizinhos, seus amigos, notifique, irmão, espalhe que Vila Fátima retomou essas lives, e a live da Vila Fátima é uma bênção, tem um bom alcance e Deus tem abençoado as famílias através desta live, os irmãos aqui adorando, louvando e pregando a palavra do nosso Deus. Também quero pedir nesta oportunidade, irmãos, os irmãos que queiram vir até a igreja, trazer os seus donativos, as suas ofertas, seus dízimos, a oferta da reforma da nossa igreja. Nós estamos pagando esse mês a penúltima parcela do nosso púlpito, né? Mês que vem vai ficar somente a última, né? Os irmãos, por favor, venham até a igreja. Quem é fiel, não é, irmãos? É dizimista fiel, ofertante fiel, vem até a casa de Deus e aqui entregue na casa do tesouro seu dízimo e a sua oferta para a manutenção da igreja. A igreja depende dos donativos. Meus amados irmãos, Deus abençoe, vamos continuar orando também pelos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa precisando das nossas orações. Entre eles está nosso irmão Carlos Henrique, irmã Sueli, que, irmãos, foi infectado deste mal, está em plena recuperação e é carente das nossas orações. E tanto outros irmãos que necessitam das orações dos santos. Quero agradecer aqui mais uma vez ao pastor José Luiz, a Eduardo, o pai da Eloá. Muito bem. E também, irmã Linária, obrigado pela ajuda. Nosso superintendente, irmão Jefferson, irmãos que está aqui. Todo domingo de manhã ele tem vindo aqui, trazendo as revistas da escola dominical. E os irmãos que queira, passe na igreja, retire a sua revista para que domingo que vem, quando tiver outro pastor aqui lecionando, você possa acompanhar também na revista da escola dominical. Deus abençoe ao nosso superintendente, irmão Jefferson. Deus abençoe nosso obreiro, operador da nossa igreja, zelador da nossa igreja, irmão Djalma, que sempre com carinho, sempre está aqui abrindo as portas da igreja, nos recebendo com alegria, irmão Djalma. Muito obrigado. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor, o nosso Deus. Oremos. Eterno e amado Deus,
no nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Graças quero te dar, meu Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tu nos concedeu de estar, Senhor, mais uma vez nesta casa de oração. Te louvamos, Senhor, pela boa palavra, pelo bom ensinamento que nós ouvimos, Senhor, da tua parte. Pai querido, tu, ó Jesus, continua sendo batizador com o Espírito Santo. Tu ainda batiza os crentes com o Espírito Santo. Tu, Jesus, através do teu Espírito Santo, ainda concede os dons, Senhor, para a tua igreja. Amado Senhor, não permita que essa chama do Espírito, esse fogo do Espírito, ó Deus, ele venha se apagar em nossos corações, mas que a chama do Espírito, a chama que foi acendida lá, Senhor, no dia do Pentecoste, continue acesa no coração da tua igreja. Pai amado, agora, Senhor, nos dê um domingo de bênção, um domingo de vitória, de livramento, guardando a tua igreja, Senhor, do Vila Fátima. Ó Senhor, logo após às 18 horas, Senhor, estaremos de volta neste lugar para apresentarmos a Ti um culto de gratidão, de adoração ao Teu santo nome. Continue abençoando a tua igreja, abençoa o pastor da igreja, nosso pastor Davi Fonseca, irmã Jane, sua esposa, toda a sua família, abençoa todo o setor de Suzano, todos os nossos companheiros em suas congregações. Também abençoa minha esposa, minha filha, minha família, minha casa. Amado Deus e todas as famílias que aqui congrega. Esta oração que fazemos e assim fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, as perenes consolação, no Divino Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.